Olá você que nos acompanha pela TV Câmara. Estamos recebendo hoje em nosso estúdio o vereador Jean Carlos do PTB. Ele foi um dos relatores do documento que reformulou o regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis. Hoje nós conversaremos com ele sobre este documento e também projetos de sua autoria. Vereador, obrigada pela presença na TV Câmara e seja mais uma vez bem-vindo. Que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez na TV Câmara, poder estar respondendo aí as perguntas que a comunidade pretende ter interesse de conhecimento. Vereador, então sobre regimento interno, já encerraram as reuniões, o que houve de mudança, do que era, do que a gente pode destacar como as principais alterações do documento? Foram muitas as mudanças no regimento interno. Eu destaco aqui algumas, como a criação da Comissão do Servidor Público do Trabalho, em que os projetos que tenham relação direta ou indireta com o servidor público e com a geração de emprego na cidade, estará sendo submetido também a essa nova comissão, que a exemplo de Goiânia já existe. Nós implementamos aqui com proposta de aperfeiçoar aí também a tramitação dos processos. Nós tivemos alterações no que diz respeito aos apartes durante a sessão, para que as pessoas não haja necessidade dos colegas muitas vezes terem que se retirarem do plenário para fazer o uso da fala. E, na verdade, é a liderança que tem o uso, a prerrogativa e a vice-liderança. E muitas vezes é confundido e um ou outro colega acaba se retirando do plenário para que o outro faça uso da palavra. Tivemos também alterações com relação ao tempo do grande expediente, e diminuindo para 15 minutos, para que nós possamos dar oportunidade para mais vereadores fazer uso do grande expediente, tendo em vista que o número de vereadores aumentou e muitas vezes a sessão ela acaba um tanto quanto prejudicada, porque o colega tem o uso de 20 minutos, às vezes sobra para um e falta para outro. Na verdade, todas essas propostas são propostas que serão submetidas, foi elaborado um anteprojeto, serão submetidos ao plenário para realmente se transformar em um projeto de resolução para alteração do regimento. E tem outras tantas, que eu não me recordo exatamente aqui, mas posso dizer que foram feitas várias alterações no regimento. São vários artigos, vereador. São dezenas de artigos que foram realmente alterados, inclusive alguns apenas questão de redação, para dar um entendimento mais claro. Nomenclatura de comissões. Exatamente. Algumas situações de tramitação dos processos nas comissões, para que tenhamos certeza do que fazer, porque às vezes ficava naquela obscuridade na redação do artigo, e agora vai ter uma maior clareza para conduzir os trabalhos. Vereador, esse documento já está com a presidência da casa, ele já deve entrar em discussão então no plenário? Sim, foi entregue ao presidente da Câmara e certamente ele apresentará aos demais membros da casa e logo em seguida será discutido. Naturalmente é um anteprojeto, poderá haver ainda alterações e em seguida formatar o projeto que realmente será aprovado pelo plenário e transformará num novo regimento que dará respaldo para as atividades nos próximos períodos legislativos. Como relator e por ter acompanhado todo esse trabalho da comissão, o senhor acredita que essa aprovação ocorra ainda até o final deste ano? Eu acredito, porque é oportuno que nós tenhamos essa condição de terminar nessa sessão legislativa, para que nós já adentremos no ano subsequente com essa nova redação do regimento, permitindo já implementar na prática essa nova prática disposta no regimento interno. É bom a gente ressaltar também, vereador, que houve essa necessidade de alteração do regimento interno, porque no final do ano passado a Câmara aumentou o número de vereadores. Nós tínhamos 15 vereadores na legislatura passada e começamos essa com 23. Justamente, é para adequar o número de vereadores. Várias situações realmente ficou dificultada em relação à quantidade de vereadores, como por exemplo o uso do pequeno e grande expediente. Hoje nós temos 8 vereadores a mais que tínhamos na legislatura passada. Então realmente são adequações que visam sobretudo dar maior condição de trabalho aos vereadores, para que nós possamos realmente aprovar as leis importantes para esse município e avançarmos aí com a administração pública numa cidade melhor.
Durante essas discussões do regimento interno surgiu essa questão da titularidade de utilidade pública, a concessão desta titularidade que tornou-se um projeto do senhor. Nós podemos dizer que a iniciativa partiu dessas discussões do regimento interno? Também com relação ao regimento, mas sobretudo nas discussões durante as apreciações das matérias na Comissão de Constituição e Justiça. Da qual o senhor é membro? Da qual eu faço parte, como outros 6 vereadores. Na verdade, nós nos deparamos com situações que não havia disciplinamento no âmbito do município de Anápolis. Então, nós tínhamos que utilizar subsidiariamente a legislação estadual e federal. E muitas vezes ficava numa situação um pouco desconfortável. Até porque os municípios devem ter essa legislação própria e sobretudo, zelar para que não se banalize a concessão dos títulos de utilidade pública municipal. Então, a nossa pretensão foi ordenar, regularizar, disciplinar realmente a forma de concessão para que as entidades que realmente façam jus e prestam realmente um serviço relevante no município possam ser beneficiadas, e aquelas que infelizmente não têm os requisitos tem que procurar obtê-los para, num momento posterior, ser reconhecido como de utilidade pública municipal. Quando a gente fala dessa concessão de utilidade pública, quais são os benefícios para a entidade que recebe o título? Bom, primeiro nós temos benefícios imateriais, que são reconhecimento, que a entidade é uma entidade séria, é um título que realmente agracia a entidade, e de credibilidade perante o município, mas também nós temos aqueles materiais, que através do título de concessão, melhor dizendo, concessão da utilidade pública municipal, muitas entidades poderão obter, celebrar convênios, inclusive de obtenção de recursos. Naturalmente, não são todos os convênios que exigem a concessão de utilidade pública municipal, mas alguns também exigem. Então, são essas as situações. Infelizmente, nós sabemos que a grande maioria das entidades dos municípios, do município de Anápolis, ela presta um serviço relevante, são entidades sérias, já conhecidas pela sociedade. Mas nós sabemos que não só em Anápolis, em todo o Brasil, infelizmente, eventualmente se depara com entidades que têm fins escusos. Infelizmente, obtém recursos e muitas vezes não faz a contrapartida. Então, o título é para isso. E nós implementamos, na realidade, que todo ano as entidades que possuem o título de utilidade pública municipal deverão encaminhar à Câmara Municipal um relatório contendo a situação fiscal de regularidade da entidade, para que nós possamos, assim, manter o título ou até mesmo suspendê-lo, se for o caso. O que a entidade precisa fazer hoje, então, para conseguir a titularidade? Eu pergunto, o que mudou do que era para o projeto do senhor? Alguns dos requisitos que foram acrescentados, que na verdade a gente utilizava uma lei, subsidiariamente a lei federal. Mas essa lei federal, ela determinava que para se conceder um título, seriam 3 anos no mínimo de constituição da entidade. Então nós, de certa forma, até amenizamos essa questão, esse requisito, de forma menos rigorosa, estabelecendo que tenha no mínimo 1 ano. O que acontecia é que muitas vezes a entidade não tinha nem 1 mês e procurava algum vereador que fazia a propositura. Então, como é que você vai se aferir se a entidade presta um serviço relevante se ela não tem sequer 1 ano de serviço prestado? Então, seria essa novidade de 1 ano, no mínimo, a ser constituída no município de Anápolis, ter CNPJ, que já era uma exigência, estatuto devidamente registrado, ata da atual diretoria, uma série de outros requisitos que realmente possam dar maior segurança na concessão do título. Outra situação também é a apresentação anual do balancete contábil, para que nós possamos aferir e constatar que realmente a entidade está prestando serviço à sociedade e mantendo regular-se, seja no âmbito federal, municipal ou estadual. Vereador, vamos falar então agora de outros projetos de autoria do senhor. Um deles foi, acho que o primeiro que o senhor deu entrada na casa, o Calçadas Verdes. Na verdade, o primeiro projeto que eu apresentei na casa foi uma emenda à lei orgânica, que trata da ampliação das competências dos vereadores no que diz respeito à propositura de leis de natureza tributária. Esse projeto ainda encontra-se em tramitação, é realmente um pouco complexo e controvertido, mas eu acredito que ainda haverá de ser aprovado por essa casa, que vai dar a oportunidade dos vereadores poderem apresentar matéria de natureza tributária, por exemplo, uma isenção. Naturalmente, para fazer isso, o vereador tem que apresentar uma planilha orçamentária de custo-benefício para o município, o impacto financeiro,
a contrapartida do que pode ocorrer com a isenção ou um benefício de natureza tributária. Essa foi a primeira matéria que eu apresentei. Mas a primeira que foi aprovada foi a lei que dispõe sobre calçadas. E eu denominei ela de calçadas verdes, porque sobretudo visa dar uma melhor estética e contribuir para a drenagem urbana do município. Ou seja, para que os proprietários possam se adequar àquele modelo de calçadas, permitindo ali que na sua calçada tenha uma parte para a drenagem, para a absorção de águas das chuvas, águas pluviais. Ou seja, vai diminuir o fluxo de águas que nós sabemos que no período de chuvas realmente tem dificultado a questão das galerias pluviais do município de Anápolis e infelizmente são vários os pontos de inundações que nós presenciamos durante as chuvas. Então é uma lei, na verdade, que visa contribuir com a estética das calçadas e também com a drenagem urbana do município, sempre ressaltando que ficou observado ali o que consta do Estatuto Pedestre. A acessibilidade, sobretudo dos pedestres, tem que ser preservada. E o município poderá também, e ficou registrado em um artigo da lei, criar uma alíquota reduzida para a cobrança de IPTU para aqueles proprietários que se adequarem a esse modelo. Ou seja, cabe ao município também agora fazer a regulamentação e para a implementação de fato da lei, criar uma alíquota reduzida para incentivar a população a aderir a esse modelo de calçadas. Nós vemos aí na cidade, diversos locais, uma grande dificuldade dos pedestres em utilizar a calçada, muitas vezes por falta realmente de observância da acessibilidade. E essa lei também é nesse sentido de resguardar a acessibilidade dos pedestres. Ou seja, então o que a gente vê hoje na cidade, na maioria das calçadas dos bairros, apenas cimento. Né? O cidadão constrói a casa, a primeira coisa que faz é colocar o cimento em tudo quanto é lugar. Então, a partir dessa lei, agora ele tem que deixar uma porcentagem daquela calçada para plantação grama, árvores. Sim. As calçadas a partir de 2,5 metros poderão ali na testada da propriedade reservar uma faixa de 50 centímetros ao longo da sua fachada para a infiltração de águas, ou seja, para diminuir a quantidade de volume de águas que são encaminhados pelas galerias, para que possa haver a infiltração diretamente no solo. Isso já existe em parte no Código de Edificações, quando diz que os proprietários dos imóveis não podem edificar acima de 70% da área do imóvel. Quando edificarem... dentro do imóvel, do muro para dentro ali. Uhum. Quando edificarem, é necessário que se crie, hoje agora que nós também aprovamos, um poço de reserva, que foi aprovado naquela lei que cria o Programa de Gestão de Águas Superficiais. Então, essa lei das calçadas verdes, como essa que nós aprovamos, em relação ao Programa de Gestão de Águas Superficiais, são destinadas a contribuir com o meio ambiente, sobretudo com a questão da drenagem urbana.